Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais um Juridicast e hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta, um tema assim super importante para o nosso dia a dia, é assim voltado para aprimorar, né, os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. E quem está aqui para bater esse papo gostoso é a Ariane Oshiro. A Ariane, ela ajuda as pessoas, aliás, ela é gestora da empresa Somos Uma. É isso, Ariane? É isso Somos mesmo. Uma. Quero agradecer você estar aqui com a gente, eu bater que esse agradeço. papo assim, desse assunto que eu acho tão importante, porque se todos os seres humanos eles tomassem assim, consciência, né, que a comunicação violenta, né, o mal, né, que traz para a gente, e a comunicação não violenta, os benefícios, né, que ela traz para os nossos relacionamentos. É verdade. Muito obrigada. E eu que agradeço pelo convite. Era um desejo até de disseminar essa cultura de paz e essa questão de falar sobre a não violência, que eu aceitei seu convite. É por isso que a gente está aqui, né? Isso mesmo. A comunicação não violenta, ela ajuda em todos os níveis de comunicação e em diversas situações da vida, como em os nossos relacionamentos íntimos, nossos relacionamentos familiares, nas escolas, empresas e terapias. E a doutora Ariane, ela é a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas antes da gente começar, a gente falar sobre esse tema tão agradável, fala para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, quem é a Ariane Oshiro? Essa pergunta é maravilhosa. A gente começa com uma pergunta, né, que é para falar de si. Então, hoje eu trouxe até algo que falava de mim. A gente até vai lançar, e olha que eu tô dando spoiler aqui. Olha! Uma linha de acessórios com palavras de comunicação não violenta. E esse colar que é escrito empatia. Empatia. Então, se eu fosse definir a primeira palavra sobre mim, seria empatia. Eu costumo, com muita frequência, me colocar no lugar do outro. E a comunicação não violenta, se ela fosse uma receita, se ela fosse um bolo, sabe? Seria salpicada de empatia. Então, todas as partes dela tem empatia no meio. Como se a gente pegasse um pãozinho doce que é colocado açúcar em cima, sabe? Uhum. Então, a comunicação não violenta é colocada empatia, desse modo. Eu sou administradora e há 10 anos, praticamente 10 anos, eu atuo com comunicação não violenta. Eu gosto muito desse tema. E é um prazer estar aqui para falar com vocês sobre ele. Essa empresa é Humus? É Relações Humanas. Somos Uma. Isso. É isso, né? Ajuda as organizações a implementar o diálogo e a empatia na cultura das empresas, é isso? É isso mesmo. Uhum. A gente trabalha com várias empresas e é bem bacana parar para pensar que a maior parte do nosso tempo a gente está no trabalho. Isso. E a gente fica tanto tempo no trabalho e isso deveria ser um local agradável para a gente, não é? Uhum. Porque a gente passa, às vezes, de 8 até 12 horas no trabalho, porque ainda tem trânsito em alguns lugares. Campo Grande é uma cidade que não tem tanto trânsito assim, mas a gente já evita alguns momentos. Em alguns momentos, depois das 5, né, 7 horas da manhã, ainda a gente já encontra. A gente já encontra um pouco de trânsito. Então, a comunicação não violenta vem para trazer um novo olhar para as relações. E é uma coisa bem importante que ela traz, é que não é voltada a você estar certo ou você está errado. A gente fica procurando culpados. A comunicação não violenta busca soluções. Então não fica apontando culpado e nem inocente. E vilões ou mocinhos. A gente vive muito essa dualidade na infância. Mas daí nessa vida adulta a gente sai disso e busca soluções para as empresas. E isso traz muita ajuda na produtividade, porque evita retrabalho. Quer dizer, que uma empresa que consegue fluir uma comunicação, tem fluidez no trabalho, ela evita retrabalho, ruídos de comunicação e problemas de turnover também, que é essa saída dos colaboradores com muita frequência, porque eles não se sentem ouvidos, não se sentem amparados, não se sentem acolhidos nem escutados dentro da empresa. Esse trabalho que você faz, Ariane, você faz primeiro com os
diretores da empresa e aí depois faz para os funcionários? Como que é feito? Talvez você lembre, eu acho que você é muito nova para isso, mas talvez você lembre da escolinha do professor Raimundo. Claro, imagina, da minha época. E aí a gente tinha um moço que falava, fazemos qualquer negócio, não tinha? Isso. Então nós da UMA somos assim. Nós começamos pela parte que é importante naquele momento para a empresa. Pode ser os gestores, e a gente gosta muito de trabalhar com a liderança, mas pode ser que exatamente o RH queira começar, por exemplo, ou o que a gente chamaria, por exemplo, de chão de fábrica. É aquele setor de operacional mesmo que está precisando. Então, é variável a nossa entrada na empresa. O que acontece muito comumente é que a gente entra por uma parte, mas costuma se espalhar. Sabe como se fosse assim um perfume muito gostoso, que a gente não consegue guardar só num cantinho, ele se espalha por todo lado? Sei. Então é assim que é a nossa entrada nas empresas. Nas empresas, né? Sim. E com certeza esse ambiente ele é transformado, né? Sim. Porque o que acontece? Muitas vezes, né, nós seres humanos, a gente nem percebe o tom que nós estamos falando com a outra pessoa ou dando uma resposta, né? Sim. E às vezes assim, você pode falar aquela mesma resposta, mas num tom diferente que vai fazer Sim. toda a diferença, né? Com certeza. Eu até pensei da gente fazer alguns exemplos, se você quiser. Claro. Porque eu acho que traz muita clareza pra gente essa questão dos exemplos. Com comunicação não violenta ou sem comunicação não violenta. Né? Eu acho que hoje a gente trabalha em empresas grandes com 700 funcionários e também trabalha em locais menores com 7, 10 funcionários. E não há diferença, porque ambos locais, com 700 ou com 7, são pessoas que têm relações. A gente precisa de inteligência relacional. E isso é muito importante. Inteligência relacional. Isso, exatamente. Não, já pela tua fala, teu modo de falar, teu tom de voz, já dá para ver assim, que já é muito gostoso ouvir. Sabe? Muito obrigada. Muito, muito bom. Eu gosto muito dessa área, sabe, assim, de comunicação não violenta, de falar sobre a empatia, sabe? Ai, que coisa bacana. Eu fico muito feliz e me sinto muito acolhida Por isso aqui que com você. quando eu vi um trabalho teu, né, foi na rede social que eu vi, e alguém postou, aí eu falei, vou chamar. Quero falar sobre esse tema da comunicação. Boa. Que oportunidade que você está me trazendo, porque eu acho que a gente traz um pouco como missão essa coisa de difundir a não violência e a cultura de paz. Então, isso, é uma contribuição enorme para a sociedade. Sim. Acho muito lindo o teu trabalho. Muito obrigada. Lindo mesmo. E desejo só sucesso para você. Obrigada. Sabe? Que vidas sejam transformadas, porque tem uma transformação, sim, quando você passa a usar a não violência na comunicação. Né? Muito obrigada. Bom, eu vou começar a fazer os exemplos para a gente poder deixar prático para quem está ouvindo, tá bom? Então, vou pensar num exemplo, como a gente reage normalmente numa fala. Então, a gente vai pensar assim, vou colocar aqui o exemplo do trânsito. Porque eu até escrevi para você, olha, eu vou chegar mais cedo por causa do trânsito, que eu não quero pegar o trânsito das Aranhas esse horário. Não é isso mesmo? E aí, o que acontece? No trânsito, as pessoas costumam se transformar. Falar palavras muitas vezes que elas não falariam porque elas são protegidas por aquela armadura metálica que a gente chama de carro, né? Então, tem muitos discursos mais raivosos durante o trânsito. Então, vamos pensar que a gente leva uma fechada no trânsito. Ali. E aí, a pessoa pega e fala uma palavra de baixo calão para outra. Ou fala, pelo menos assim, pegar uma palavra melhor de tudo assim. Como você é inadequado no trânsito. Que eu estou colocando o melhor possível aqui. Certo. E aí, mas com muita raiva, com buzina, com uma expressão muito forte. E isso é o mínimo que a gente pode fazer, colocando o nosso, a gente chama de o show do lobo. A gente coloca o nosso lobo para fora. A gente expõe a nossa raiva dessa forma. Mas sem pensar em nada no outro, como que vai chegar, que as palavras ferem, que pode machucar o outro, que pode ser difícil. Aí, esse é um jeito, então. Como você é inadequado no trânsito? Um jeito.
E daí, se fosse um outro jeito, num trânsito parado, meio que o carro não anda, abre e fecha semáforo, e você lá, a pessoa também pode fazer o julgamento para dentro. Porque você percebeu que o primeiro é o julgamento para fora, o outro que tá errado tá apontando pro outro? Aí esse é um julgamento para dentro. Nossa, eu devia ter saído mais cedo, né? Eu sou muito tola. Nossa, eu sou uma pessoa inadequada. Eu não deveria ter ficado tão tarde, porque eu sei que tem trânsito esse horário. E aí eu tenho que me ajustar na minha rotina. Então a pessoa está se julgando, se maltratando, né? De certa forma, com esse olhar. Então, são duas situações muito comuns de comunicação violenta. Ou eu aponto para o outro, e aí eu coloco a culpa toda no outro, ou eu aponto para mim e jogo toda a culpa em mim, como se o outro não tivesse nenhuma responsabilidade ao entorno. O entorno fosse nada. E aí, isso, a gente pode sofrer muito com isso. Em quais momentos? A primeira forma, que é apontar para o outro, é aquela coisa que a gente fala, #pronto falei, sincericídio, é esse olhar assim. Mas a gente pode perder relacionamentos, perder pessoas na nossa vida e ainda causar grandes resistências na comunicação, porque nem todo mundo está com a empatia para te ouvir e compreender o que está por trás do seu discurso e tentar te apoiar. Tem muita gente que faz uma resistência e vira um conflito. Você fica naquele espiral sem saber como sair até. Então, esse é um contexto. O outro contexto, e que é muito comum entre mulheres, eu acho legal falar porque estamos aqui entre mulheres, né? É o da gente querer ser boazinha. E daí a gente quer ser boazinha, então a gente não quer aquele assunto, não concorda, por exemplo, com aquele trânsito daquele jeito. Não tinha como ter saído antes, mas a gente se culpa. Porque a gente foi ensinada que a culpa é de alguém. Que seja nossa, então. E aí a gente assume esse perfil. E aí aquela mulher que carrega aquele peso no ombro, sabe? Aquele final do dia, aquela dor no pescoço, aquela dor de cabeça. Então, só pra gente exemplificar e trazer bastante clareza. Certo. Agora eu vou fazer os exemplos da comunicação não violenta. Certo. Como seria pra gente poder trazer essa clareza maior, assim. Então, eu tô no mesmo trânsito. Então, não é que mudou a situação. Porque o mundo todo não muda, gente, só por causa de nós. É a gente que muda. É a gente que muda. Então, é só pra gente trazer isso. Então, se a gente olhar para esse trânsito, tendo empatia com a gente, para nós falar, olha, eu quero cuidar de mim, eu já tenho uma autoconsciência, que eu não gosto de ficar no trânsito. Então, eu vou colocar minha música preferida. Eu vou optar por ter algum podcast que eu gosto de ouvir, pode ser o Juridicast, por exemplo, e eu, nesse horário, e eu vou tentar ficar o melhor possível dentro desse carro enquanto eu tô vivendo esse trânsito. Isso. Então, quer dizer, eu tô olhando com amorosidade para mim. Isso. Tem empatia, que a gente chama de autoempatia. Autoempatia. Tem autoempatia aqui, em alto teor, né? E quando eu olho porque o outro me fechou ainda, né? E eu posso ainda assim ter empatia pelo outro. Por que eu posso? Nossa, mas é impossível, você pode falar. A pessoa te fecha pra você ter empatia? Que coisa difícil. Mas, gente, eu acho que essa questão da empatia é muito contagiante. E a gente pode parar para pensar qual será o motivo, a pressa que levou essa pessoa a estar tão apressada para poder ter que passar na minha frente assim. E aí, gente, você se abre para o outro. Esse é um exemplo só de trânsito, sem a conversa, né? Mas a gente pode fazer a conversa. Eu pesquisei um pouco sobre o tema, né, Ariane? E eu vi no YouTube, achei bem bacana. Falei, vou conversar com a Ariane. Um exemplo, né, que a mãe e o filho. O filho chega e joga as roupas no chão, não sei o quê. Geralmente a gente fala assim, tira a roupa do chão, no chão não é lugar de roupa. E aí eu vi uma fala, né? Meu filho, quando eu vejo as suas roupas no chão, isso me incomoda. Mas me corrige, ou você, por favor, fala melhor. Mais ou menos isso, né, Ariane? E isso é muito bacana. Você trouxe um ponto da comunicação não violenta que é um pilar. Que a gente fala como a gente se sente, mas é a partir de nós, não a partir do outro. Então, vou pegar esse exemplo da roupa no chão mesmo, que você colocou. E aí a gente tem, então, eu pego e vejo qual que é o fato. Temos uma roupa no chão. Se a gente fosse pegar o julgamento,
Olha só o quanto de julgamento a gente podia fazer. Esse menino tá fazendo tudo pra me irritar. Eu já falei 1000 vezes. Eu não aguento mais. Ou eu sou uma péssima mãe, porque eu não consigo ensinar esse menino. Não dá certo. Então a gente já julgou pra caramba, né? Daí, agora se a gente vai olhar com autoempatia, olhando pra nós. Então o que acontece? Eu, por exemplo, tenho um alto grau de necessidade de organização. Mas cada um tem o seu nível, né? Também, Ariane. Então nós estamos juntos. Tudo tem que estar no mesmo lugar, tem que se sair fora, Ariane. Eu vou lá e coloco. E aí, a gente, olha só, vou fazer todo o processo, até fazer um combinado com o filho, tá? Isso. Então, no primeiro momento, a gente fala, eu vi uma camiseta jogada no chão. Isso poderia ser filmado, não poderia? Se eu falar desse fato, não é você fez de propósito, eu vi uma camiseta jogada no chão. Aí a gente pode falar, eu me sinto incomodada quando eu vejo seus objetos jogados no chão. Aí, nesse momento, tá falando do sentimento. Do sentimento, é o meu sentimento. É o seu pode sentimento. ser incomodada, pode ser com raiva, às vezes a pessoa sente raiva, ou pode ser até cansada, quando eu vejo, não pode ser outra coisa? Pode. Cada um vai ter um sentimento. Eu fico muito aborrecida, né? Quando eu vejo as roupas. E isso é um ponto grande da CNV, né? Da comunicação não violenta. Porque a gente não tem repertório para Para quem não sabe, CNV, né, abreviação de comunicação não violenta. É verdade. Obrigada por Imagina, Ariane, não. E aí, se a gente colocar isso, então, essa falta de repertório emocional já é uma coisa que nos atrapalha. A gente não sabe nem o nome dos nossos sentimentos, às vezes. Do que a gente está sentindo. Mas aí, colocando assim, eu me sinto aborrecida quando eu vejo a sua camiseta jogada no chão. Então, a gente já fez duas partes. Falamos do fato e dos sentimentos. Agora a gente vai falar da necessidade. Parte de mim, como mãe, eu tenho uma grande necessidade de ordem. Todo mundo tem a mesma necessidade de ordem que a gente? Não. Tem gente que não tem. Tem gente que tem uma bagunça organizada, a pessoa fala. E aí, se você mexer daí, que ela não acha as coisas, né? Então, eu tenho tanta necessidade de ordem que eu fiz até um curso de personal organizer pra mim, por causa disso. Mas você é daquelas que, vamos dizer assim, vamos dar exemplo de camiseta. Camiseta preta, vem marrom, vem azul, vai clareando. É isso aí. Também. E aí, ai, que bom, né? Que a gente vai encontrando, se identificando. E aí, então a gente já falou do fato, do sentimento e da necessidade agora. Eu tenho necessidade de ordem. Aí a gente faz um combinado com o filho, que é o que a gente chama de pedido, né? Na comunicação não violenta. Então eu vou combinar. Se deixar um cesto de roupa no seu quarto, fica mais fácil para você sempre jogar a sua camiseta ali? Você ali, a mãe, combinando com o filho, fazendo combinado com o filho. Isso é um combinado. Porque eu também posso propor ferramentas. Porque assim, existe um caso bem sério com relação a filhos que é mochila. E eu vou colocar isso para você porque eu acho que pode trazer muita clareza para muitos ouvintes aqui. Vamos dizer que o filho chega e joga a mochila em cima do sofá. Você vai achar organizado o sofá? Não. Mas você fez um gancho, um lugar específico para essa criança colocar, o lugar certo de colocar a mochila? Às vezes não tem, às vezes da nossa parte não surge a iniciativa, como adultos mesmo, de ver essa necessidade do outro também. Então, olha como a gente tem que exercitar empatia. Ele precisava de um gancho para ter o seu lugar oficial. Então, eu percebi isso em mim. Eu me incomodava muito com a chegada do meu filho Pedro, que tem 11 anos, e ele não colocava a mochila no lugar. Mas não tinha gancho, não tinha lugar. Então, como que ele ia adivinhar o que estava dentro da minha cabeça? De repente, a primeira coisa que ele viu foi o sofá. Tô cansado. E daí a necessidade de cansaço dele era maior do que a necessidade de ordem. De ordem, sim. E aí, então, hoje tem gancho específico da mochila. E é um prazer para todo mundo, porque eu vejo ele colocar a mochila lá, ele chega e coloca a mochila lá, e eu não tenho problema com o sofá, que fica todo mundo organizado. Então, assim, o fato... Eu estou vendo uma camiseta no chão. Sim. Aí eu falo, aí vem primeiro o sentimento? Sentimento, o de raiva, o de incômodo, tá. E aí vem a necessidade, que é a necessidade da organização. Ou de ordem, por exemplo. Isso aí faz parte da comunicação. Isso.
E a comunicação não violenta, Ariane, ela é treinável? Como que... Muito treinável. Porque a pessoa não nasce, ou de repente é difícil, né? É isso, ela treina. Sim, é verdade. A gente pode ter uma predisposição à empatia, sim. Algumas pessoas têm essa predisposição à empatia, mas a gente acaba sendo treinado à violência por conta do mundo que a gente está vivendo, né? Dentro dele. Então a gente acaba convivendo com pessoas muito violentas e o ser humano é um ser biopsicossocial, então ele acaba repetindo hábitos da sociedade em que ele está envolvido, né? Certo. Então, sendo assim, a gente treina. Eu já fiz vários treinamentos aqui em Campo Grande para pessoas. Até vai ter um evento. Eu vi, dia final do mês agora, 20, são 2 dias ou é só um dia 29? só, 29? dia 30. Dia 30. Dia 30. Eu vi alguma coisa nesse sentido. Ai, você viu? Olha que maravilhosa. Claro que eu vi, já está colocado aqui alguma pergunta para a gente, mas pode falar do teu evento também, que eu vi. Ai, que bom. Eu já vou te convidar, você já está, sinta-se convidado para ir. Obrigada. E o evento chama Escuta Aqui. A gente vai trabalhar a questão da escuta e da observação, que são os 2 primeiros passos da CNV, que é comunicação não violenta, e a Valnete já avisou que né? Já explicou por mim. E aí a gente vai ter esse espaço, vão ser 7 vivências que a gente vai poder trabalhar com as pessoas falando e sendo ouvidas. E isso parece tão normal, mas olha, Rubem Alves diz assim, que a escuta exige humildade de quem ouve, porque a gente tem que admitir que a gente às vezes escuta e vê errado, torto, ou não vê os outros mundos que o outro vê. E não é verdade? Você tá aqui, você tá me vendo e tá pensando em 1000 coisas, com certeza, ao mesmo tempo. E eu também. Aí essa pessoa que tá te ouvindo não tá tendo empatia, né? Não tá ali te ouvindo, né? Com aquela escutativa ali, né? Isso. E ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, cada um vem com suas. Se a gente pensar no repertório emocional das pessoas, e se fosse uma mochilinha, cada um vem com a sua mochila. Então, a minha mochila não é igual à sua. Eu não vivi as mesmas coisas que você. Então, nós temos pensamentos diferentes, mesmo que a gente já falou de coisas parecidas, que a gente acabou de descobrir. Mas, então, é muito bacana falar e ser ouvido. E Rubem Alves também é um autor que fala, tem uma outra frase que eu gosto muito dele, vou trazer, que é: na escuta que o amor começa e é na não escuta que o amor termina. O que é? Na escuta que o amor começa e é na não escuta que o amor termina. E olha, se você pensar em... Você é advogada, né? Se você pensar em divórcios, por exemplo, e você vê uma peça processual, você pode ver que existe partes ali escritas que a pessoa não escuta mais a outra. Muitas vezes. E às vezes o relacionamento termina justamente por causa da falta dessa escuta, né, Ariane? É isso que a gente vê. Exatamente. Então é essa fala, que é na escuta que o amor começa. Quando a gente está apaixonado, a gente se olha, a gente escuta tudo que a pessoa fala e tudo é maravilhoso. Que ela está ali falando, a gente está ali com ela, né? Exatamente. E aí a gente esquece depois o motivo pelo qual nos apaixonamos e a gente para de escutar. E aí é na não escuta que o amor termina. É verdade. Olha que frase, eu não tinha ouvido essa frase ainda, mas gostei muito. Ai, que bom. Olha só, é na escuta que o amor começa. E é na não escuta que o amor termina. É isso mesmo. Vou aproveitar e pedir para você que está nos ouvindo, está nos assistindo pelo YouTube, deixa o teu like aí, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante, e é mesmo conteúdo de muita relevância, e o YouTube faz a entrega para mais pessoas ainda. Ariane, nos seus treinamentos, provavelmente, eu até queria saber, quando você deve, de repente, fazer essa pergunta para as pessoas que estão ali sendo treinadas. Quando ouve a frase comunicação não violenta, o que vem na mente de vocês? E o que eles respondem, Ariane? É muito, muito boa a sua pergunta. Eu adorei que você perguntou isso. Eu acho que atendeu uma necessidade minha de coerência, porque a gente está aqui usando a comunicação não violenta para falar. E aí, as pessoas acham incoerente comunicação não violenta. Por que não fala comunicação empática? Por que não fala comunicação assertiva? Por que tem o não na frente do violento? E aí, é muito bacana a gente entender o porquê.
porque o Marshall Rosenberg, que foi o pesquisador que sistematizou a comunicação não violenta e fez essa pesquisa e prática por muitos anos, né? E que ainda acontece, ele veio com os princípios, ele usou muito os princípios da não violência de Gandhi, então, a não violência de Gandhi já veio com esse nome, então ele só juntou a comunicação. E daí por isso que ele quis homenagear a pessoa que foi quase que o tutor dele, a pessoa que deu a origem a vários conceitos que são base da comunicação não violenta. A Carl Rogers também fez parte, nessa visão humanista, dos fundamentos da comunicação não violenta. Mas a grande influência mesmo foi o Gandhi com os princípios da não violência. E se vocês pesquisarem na internet, porque hoje todo mundo tem acesso ao Google, né? Mundo tem vocês vão ver que os princípios da não violência são simples e básicos, mas o difícil é a gente aplicar. É a gente colocar no dia a dia. Dia a dia. Né? A gente tem que estar ali se policiando, né, Ariane? Sim. É como se fosse uma vela que tem que se manter acesa. Né? Às vezes ela começa a apagar ali, mas a gente tem que peraí. Exatamente. E pensar também, né, Ariane, assim, por mais que nós somos humanos, seres humanos, é claro que há um momento que a gente vai ter aquele sentimento de raiva, vai querer explodir. Mas dá uma pensadinha antes, pega uns segundinhos ali, que vai fazer a diferença. E assim, a gente tem uma estrutura aqui na frente, no nosso rosto, bem aqui, que chama córtex pré-frontal. E ela é muito pequena, mas ela é muito importante para a gente filtrar o que a gente vai fazer. Quando a gente fala assim, eu falei sem pensar, a gente não usou o córtex pré-frontal. A gente pulou essa parte da emoção para a boca, direto, sem usar o córtex pré-frontal. E a gente, às vezes, fica tentando ativar o córtex pré-frontal assim, ó. Não tem gente que fica nervoso e fica assim com a mão? Fica tentando ativar meio que intuitivamente, sabe? Mas assim, inconsciente. Inconsciente, não sabia que existia isso. Sim. Então, dentro do cérebro, se a gente pensar que essa minha mão aqui é o cérebro, lá dentro, o córtex pré-frontal é essa partezinha aqui da frente, ó. Que tem as minhas unhas e tal. Mas a gente tem dentro do cérebro um cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, que ativa os nossos movimentos de luta e fuga, que fizeram a humanidade ser a humanidade hoje. Que desde a evolução, que a gente precisou crescer, evoluir, passar por perigos, né? Sobreviver. Então, tá ligado à sobrevivência, o nosso impulso de violência. A gente não pode colocar a violência ou a agressividade, na verdade, como algo só ruim. Se não fosse assim, a gente não teria sobrevivido como humanidade em todos esses anos que temos humanidade. O que a gente precisa olhar dentro desse contexto é como que a gente está manejando isso agora, já que hoje em dia a gente não tem grandes animais como mamutes para lidar no meio da rua, as coisas estão muito mais civilizadas, né? E aí a gente precisa olhar para como que a gente pode canalizar nossas emoções. E daí como funciona isso? Aí olhando muito para a neurociência, que também apoia a comunicação não violenta. Então eu recebo uma fala não empática sua, mas eu estou acostumada com empatia. Então eu decodifico essa fala. Bom, o que será que ela está pensando para falar isso? E eu volto com uma fala empática para você. Agora vamos exemplificar isso na prática. Então eu estava começando numa empresa, tinha terminado uma palestra e começando a fazer a consultoria numa empresa. E um líder veio falar comigo 40 minutos, ele falou comigo, sobre pontos que ele achava inadequados e desimportantes da comunicação não violenta. E eu via que não era a comunicação não violenta o problema. Eu olhava para ele nos olhos, assim como a gente está se olhando, e eu ouvia ele pelos 40 minutos em silêncio. 40 minutos? 40 minutos ele falando. E eu em silêncio. E eu ouvindo ele. Aí, o que aconteceu? Durante esses 40 minutos, tivemos alguns movimentos corporais. Quais? Ele perguntou se a gente podia sentar, eu disse que sim. Ele perguntou se eu tinha que ir embora, eu falei que não, que eu poderia ficar ouvindo ele. E que se eu estava bem, se eu estava confortável. E eu falei que sim. Eu já achei muito gentil da parte dele, estando com raiva. Mas ele fez isso. Quando ele terminou de falar,
eu falei para ele uma frase que me veio decodificando todo aquele discurso dele. Você teve um dia difícil hoje, né? A hora que eu falei essa frase para ele, esse homem começou a chorar. E é uma empresa que usam gravatas, ele soltou a gravata e começou a chorar. E falou que foi a melhor conversa que ele teve na vida. Uma conversa que eu não abri a boca. O que aconteceu? Você escutou Eu escutei ele. E de repente, naquele momento, eu não sei se eu vou estar falando a palavra, colocando a palavra correta. Ele tinha necessidade de falar. Sim. Não, você me corrija se não é esse o sentimento. Você tá ótimo, ele... você tá indo muito bem, viu? Muito obrigada. Ele tinha necessidade de fala, de escuta, de atenção, de acolhimento. E eu estive ali para ele, olhando para ele, checando se tal. A gente faz checagem, é uma coisa que a gente faz na comunicação não violenta. Então, checando, eu tô entendendo certo? Você tá falando isso. Repetindo as partes que ele falava e ele confirmava. Mas eu gosto disso, Ariana. E aí ele simplesmente desabou depois quando eu perguntei se ele teve um dia ruim. E assim, gente, quem não teve um dia ruim na vida? Quem não teve? Né? Porque a vida existem dias ruins, né? Então se a gente olhar para isso e parar para pensar que é uma frase do Marshall Rosenberg bem bacana que fala que os monstros que são criados na nossa mente são feitos dessa falta de comunicação que a gente não tem com os outros, né? E tem uma outra coisa, a gente faz uma coisa que a gente coloca a gente como monstro também, e eu vou explicar como. Marshall fala disso, que é o autor da comunicação não violenta. Se você acertou 98% das coisas do seu dia e errou 2%, é os 2% que você vai ficar martelando o resto do dia. E é verdade. E a gente faz muito isso. Ai, fazemos mesmo, Mariana. E aí, gente... Se apega naquilo, né? Aquele que não deu certo, que você pode olhar para esses 98% e agradecer. E vai isso gerar um outro sentimento ali em você. É verdade. E é muito bacana a gente parar para olhar quantas vezes você se escuta e se elogia o tanto quanto você se critica. Se você olhar para esses 2%, você vai ver o tanto de crítica que vai surgir, como se fosse uma nuvem de palavras. E o 98% que você acertou, às vezes tem uma ou duas, são tão baixinhos que nem dá para ouvir. Tanto que você não parou para pensar no que você se esforçou. Olha que coisa importante que você está falando para os nossos ouvintes. Ai, que porque bom. Eles comecem a pensar, a olhar mais para o que deu certo, né? Sim. Isso vai gerar mais coisas boas na vida dela, claro, da pessoa, com certeza. né? E a gente pode muito transformar essa realidade de olhar mais para as coisas boas e daí começar a medir os outros com essa régua também. Porque se a gente se mede com essa régua do perfeccionismo, e assim, eu levanto a mão aqui, eu sou perfeccionista, eu assumo. Nossa, mas... você tá muito parecida comigo, hein? A gente sofre, né? A gente sofre. E a gente faz o outro sofrer. Porque a gente se mede com uma régua e quer que o outro seja igual. Então a gente faz isso sem pensar, inconscientemente, mas a gente faz isso. É verdade. E tem uma forma da gente ir trabalhando com isso para fazer com que... Sim, a gente tem uma forma. E eu vou dar algumas dicas sobre isso. Primeiro eu vou dar uma dica de livro, que chama A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown, uma Vou até marcar aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Isso, exatamente. Olha aí. Muito bom. É da Brené Brown, uma pesquisadora que estudou por mais de 12 anos a vulnerabilidade, o medo e a vergonha. Então, são 3 sentimentos que a gente não gosta. Se sentir vulnerável, com medo e com vergonha. Quantas coisas as pessoas fazem para não se sentir nessa posição? Quantas reações a gente tem para não se sentir nessa posição? Então, ela estudou por 12 anos. É uma pesquisadora norte-americana que teve esse estudo. Ela tem... palestras no YouTube, dá pra gente assistir, é super acessível. E essa é a primeira dica. A gente tem que deixar a imagem do que a gente deveria ser, ou do que o outro gostaria que a gente fosse, e ser quem realmente somos. E é uma frase dela isso. E é uma coragem ser quem a gente realmente é. Por exemplo, eu vejo esse seu lenço lindo no seu pescoço. É muita coragem ser autêntica e colocar um lenço lindo e colorido no pescoço. Porque muitas vezes as pessoas querem o básico. Você já não ouviu falar? Você que está se vestindo linda, assim,
seja discreta, não coloque cores. Eu e você estamos aqui super parecidas sem combinar, hein? Porque eu adoro cores também, né? Mas se a gente olhar para isso, quanto é difícil a gente ser autêntico no mundo que quer que a gente tenha uma ditadura da felicidade e pareça para as redes sociais ou para quem quer que seja alguém que a gente não é. Não é. A gente está se conhecendo hoje, né? A gente não se conhecia, mas eu sinto assim uma afinidade legal. Agora só falta você me dizer assim, eu sou do signo de peixes também. É verdade. Só falta, porque eu sou pisciana. Eu também. Nasci 22 de fevereiro. Não, gente, eu sou de 21 de fevereiro. Ah, meu Deus! Olha só! Olha só! Que conexão legal, gente. Que coisa bacana. 2 de fevereiro. Não, porque a gente tem bastante coisa em comum. Primeira vez que nós estamos nos vendo, a gente se falou poucas vezes no WhatsApp. Não combinou nada. Não combinamos nada. Por mais que eu faça uma pauta aqui, assim, para até abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram, tem algumas aqui, mas a gente não combinou nada. Geralmente eu converso com os convidados aqui nos bastidores um pouquinho, a gente não teve esse tempo para conversar, mas olha, muita coisa em comum, né? E isso é uma coisa também que a gente pode, como a gente podia dizer em comunicação não violenta isso? Me fala. Olha só, a comunicação não violenta, a gente fala que a gente celebra, quando eu estou dizendo que eu estou muito feliz, eu celebro a nossa semelhança, a nossa proximidade. E o sinal que se faz é assim. Toda vez que a gente está, por exemplo, numa live, em algo ao vivo, assim, a gente faz esse sinal. Isso aí, ó, que Celebra a nossa proximidade, a nossa conexão. E aí, para a gente fazer, por exemplo, uma diferença de elogio e de reconhecimento. Elogio é sem comunicação não violenta. Eu falo, você tá bonita. Tá, beleza. Você fala, obrigado. Não é que você vai achar ruim também. Você vai emburrar comigo por isso, não. Certo. Mas olha só. Olha como um reconhecimento é diferente da comunicação não violenta. Eu percebo que você gosta de cores. E isso atende a minha necessidade de conexão, porque eu vim colorida para falar com você. Então eu me sinto pertencente a esse espaço. Muito obrigada por você estar com muitas cores. E sem a gente ter combinado. Olha aí, Todd, que fantástico. Olha que fala. Dá diferença, não né? Dá uma diferença entre você tá bonita e você falar isso. O que contribui para minha vida, o fato de você estar colorida, não tem uma diferença grande? Então é algo que é muito bacana para a gente olhar. Mariana, fala mais assim, como é que a pessoa pode buscar, ela entra em contato com a empresa, assim, para ter mais acesso a essa comunicação não violenta, aos teus treinamentos, é só para empresas, como que é? Porque é uma coisa fantástica, eu acho que o ser humano, as pessoas têm que começar a buscar isso, porque é uma coisa que transforma. Olha, a gente não trabalha só com empresas, não é exclusivo. A gente tem uma grande gama de empresas que a gente atende agora. Inclusive, eu queria citar aqui a Jeep do Brasil, que é uma empresa que agora está colocando comunicação não violenta nos treinamentos dela. E isso, a gente já trabalha há mais de 10 anos com isso, e agora que eles estão colocando comunicação não violenta nos treinamentos deles. Treinamentos de concessionárias mesmo, para os líderes e tudo mais. Então, para entrar em contato, né, o meu site, nosso site é www.somosuma.com, que eu acho que é um jeito de entrar em contato bem fácil. E lá tem o acesso ao WhatsApp, ao Instagram, certo. Fica mais fácil para falar. Mas tem o Instagram também, né? Tem também. Eu posso também falar o Instagram, posso? Claro, então tá. Sim, o Instagram é @somosuma, e daí vai estar com 2 U's e 2 M's, porque a gente não conseguiu registrar sem 2 U's e 2 M's, porque tem disponibilidade nessa rede social. E se você acha que é importante dar o meu contato... Sim, pode. Com certeza. Tá. Então, meu telefone é 679-8409-1581. E eu sempre atendo ligações, gente. Vocês podem saber que não é porque eu não conheço que eu não atendo telefone, não. Atendo mesmo. Atende, né? E é muito bacana até os exercícios de telemarketing, sabe? Pratico comunicação não violenta com telemarketing. Telemarketing me liga.
Então, vou fazer uma simulação aqui. Uhum. Olá, senhora. Gostaríamos de oferecer um cartão para a senhora, porque eles oferecem, né? Isso, Oferecem. sim. E eu tô lá falando, gente, eu tenho compromisso, tá? Eu falo, olha, eu agradeço muito pelo seu trabalho. Eu sei que você tá fazendo algo para contribuir com o mundo e você tá se esforçando muito por isso, mas nesse momento eu não posso te atender. Que lindo! E aí as pessoas costumam ficar muito mais tranquilas para desligar a ligação do que eu falar assim, Não posso falar agora. não posso falar agora, e apertar o botão de desligar. Daí eles ligam de Puxa. novo. Imagina também, né, essa outra pessoa do outro lado, como é que ela não ficou, né? Porque ela está Sim. fazendo o trabalho dela, né? E a gente sabe que a gente está trabalhando, né? Então, Pois. olhar para esse outro, como que é trabalhar e ser tão maltratado ou mal visto, né? Nossa. Rotulado, né? Verdade. Então, porque a gente vive Isso falando... acontece, isso acontece. Acontece. Então, quanto a gente pode olhar e pensar no outro e, assim, fazer, inclusive, amizades com situações. Eu quero contar uma coisa para a gente seguir Não, fica à com coisas vontade, práticas. fica à vontade, Aqui no, né? aqui É legal no... mesmo, porque para o público ver, né? Quando É. você traz um caso prático, a assimilação fica, né, Fica melhor, melhor, né? sim. Então, existe muito uma coisa chamada ruído de comunicação. Isso. Então, eu não falo claramente para você, você entende uma parte da coisa, não entende tudo. E aí eu fico pensando outra coisa e fica parecendo aquela brincadeirinha infantil de telefone sem fio. Sem ser tão divertido quanto na infância, porque as pessoas brigam com essas situações. Isso. E aí eu precisava fazer um agendamento num local e tava essa situação de telefone sem fio. Uma pessoa falava uma informação para mim, a outra, do mesmo setor, falava outra, e a outra falava outra coisa. Então tinha 3 caminhos diferentes para eu seguir. E aí, uma coisa que a gente sempre pode fazer, que você que está ouvindo pode fazer, é ir até o local e tentar falar com a pessoa, ou tentar fazer uma ligação. Não fica no meio desse excesso de informação sem tentar falar com a pessoa, sem tentar ter um contato de unificar a informação, de todos estarem no mesmo ponto. Então, como que se faz? Vamos dizer que fosse com você, né? Eu preciso marcar uma entrevista com você. Então, eu pego... E eu te liguei aqui várias vezes e várias pessoas atenderam e falaram informações diversas. Mas eu quero falar com você. Então, eu consigo, eu peço, tem algum horário que eu posso marcar para falar pessoalmente com ela? E aí, às vezes, não é possível pessoalmente, porque a gente tem as questões digitais. Tem algum horário que eu possa marcar um horário no Meet ou no Zoom para poder falar com ela? Pode ser 15 minutos. Você coloca o tempo, porque a pessoa pensa que você quer uma vida. E, às vezes, em 15 minutos, você resolve uma situação. Daí, então, você pega e fala para a pessoa, olá, eu gostaria de marcar um horário com você. Isso é um fato. Certo. Ou, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. Estou falando de sentimentos, olha só. Eu tenho uma necessidade de falar de não violência como missão de vida. Estou falando da minha necessidade. Você abriria um espaço na sua agenda, em qualquer momento desse semestre, para eu poder falar com você? Olha só, eu fiz um pedido palpável. Você não precisa fazer o que eu estou mandando. Eu estou te convidando a abrir um espaço dentro de um tempo na sua agenda. Não é uma ordem. Vê como não gera resistência na comunicação? Não é impositivo. Eu não estou mandando, faz agora porque eu estou mandando. É assim, eu estou te convidando e te trazendo para a minha vida. Quanto eu gostaria de estar com você? Então a gente tem uma diferença muito grande nesse olhar. Olha, é fantástico. Tem uma pergunta aqui que veio na caixinha. A comunicação não violenta é uma proposta de aprendizado e crescimento para qualquer pessoa? Olha, eu costumo dizer que nada é para qualquer pessoa. Porque a gente tem uma coisa chamada querer. E o querer pode ser a pessoa não quer usar a comunicação não violenta. Então, por mais que eu faça uma pirotecnia no curso, que eu faça qualquer coisa, se essa pessoa não quiser profundamente, ela não vai aplicar. E isso pode ser com qualquer pessoa, especialistas de qualquer área, da NASA, de locais muito conhecidos. Porque o ser humano tem esse livre-arbítrio. Tem que querer. Ele tem que querer. Então, agora, se a pessoa quer, já é uma outra história. Ela vai atrás até sozinha para buscar informações, né? Então, sim, a comunicação não violenta é acessível a todos, mas a pessoa tem que querer e buscar esse aprendizado.
Porque, inclusive, como eu dei aquele exemplo da vela que fica acesa, a gente precisa se reacender. E eu vou dar um exemplo aqui de como a gente se reacende na comunicação não violenta. A gente chama isso de dupla empática ou anjo empático. Então, vamos dizer que a gente combine hoje, ao terminar a nossa conversa aqui, que eu vou ser a sua dupla empática. Então, aí quando você estiver com muita raiva, você não quer explodir, você quer falar com alguém que você confia, você me liga. E aí eu sou esse SOS que já atende nessa hora. Certo. Aí você me conta, olha, eu tô com raiva, porque tem no estúdio uma cadeira preta, que eu não gosto de preto, eu gosto de colorido, e essa cadeira preta fica lá, e ninguém tira essa cadeira preta. Tô dando um exemplo bem hipotético aqui, porque não é isso, mas só pra gente poder fazer. E aí eu pego e decodifico pra você o que você tá sentindo. Eu falo, olha, eu ouço aqui você dizer que a sua necessidade de escuta não tá sendo atendida. Eu ouço você dizer que você está chateada porque não tá dando importância para o que você pensa no seu local de trabalho, que é onde você mais dedica tempo. Não é muito diferente de você falar... Mas, Ariane, eu estou aqui pensando, até eu agindo assim, mas é difícil, né, a gente... Assim, por exemplo, você me liga e eu tenho essas palavras para dizer. Cara, você tem que estar treinando, então, Mariane. Mas aí... Ensina a gente, porque eu também quero entrar nessa, né? O anjo empático, que é essa técnica, a gente já vai treinando o nosso ouvido, porque ele não é treinado. Nós somos treinados para responder. A gente ouve para responder e não para ouvir o outro. Isso tem até o Otto Scharmer, que é um autor que tem uma teoria do U que fala isso. Que a gente fala, eu ouço para reafirmar minhas certezas e não para ouvir o outro. E daí vem um conceito muito grande que é o de rótulo. Então, vamos dizer que eu tivesse um rótulo com você, porque eu não tenho. Eu vim para cá sem saber quem era você, sem rótulo. Isso. Mas vamos dizer que eu tivesse um rótulo de apresentadora. Então, eu colocasse você na caixinha do que é uma apresentadora de podcast. E daí eu ficasse cheia de dedos para falar com você, porque não está acontecendo assim, né? A gente está super fluindo. Mas eu ficasse porque eu coloquei você nesse rótulo de apresentadora. Então, eu não ouço você para te ouvir. Eu ouço você para reafirmar. Ai, viu? Ela é apresentadora. Ela ia falar isso para mim. Então, por exemplo... Você fica ouvindo com julgamento? Isso, exatamente. Isso? Então, por exemplo, eu ia falar, ela é apresentadora. Ela já ia fazer uma pergunta de pegadinha para mim, só para eu ficar embaraçada. Um exemplo que fosse assim. E não é uma realidade, é só para a gente colocar como exemplo aqui. E aí, a gente faz isso com as pessoas o tempo todo, vai colocando elas em caixas. Então, por exemplo, um guarda de trânsito. Ele é bravo e mal-humorado. Um padeiro. O que o padeiro é? E aí, o atendente. O que ele é? A pessoa do telemarketing. E aí, a gente não treina escuta. A gente treina aquele rótulo. Ouvir aquele personagem. Quando a gente começa a treinar a escuta, é uma outra realidade. Vou repetir aquela frase que você gostou. É na escuta que o amor começa, é na não escuta que ele termina. E se a gente pode dizer que, como disse um outro poeta, que eu gosto muito, que fala que a amizade é o amor que nunca acaba. Então, a gente faz isso com as nossas amizades, às vezes. Para de escutar os amigos porque tem um rótulo. Aquele amigo é o perfeito, o outro é o certinho, o outro é o nerd, o outro é o vegano. E a gente para de escutar. Porque a gente já sabe. Quando a gente chega, vem ele falar de receita vegana para mim. Só porque eu já falei para ele que eu quero fazer churrasco esse final de semana. Meu Deus, sem escuta. Como você vive sem escuta, né? Então é uma coisa muito importante a gente olhar para isso e se apropriar disso. Eu vou dar um exemplo para os telespectadores também, ouvintes, de outra coisa que eles não sabem e que a gente fez aqui. Você fez uma coisa de comunicação não violenta e você nem sabia que você fez. Ah, é? Tô gostando. Você, primeiro, exercitou sua autenticidade e você foi empática comigo de cara quando você falou que meu batom tinha sujado meu dente. E, gente, isso é muito bom. Tem gente que deixa a pessoa passar o evento inteiro sem ter falado. Então, isso foi uma coisa que atendeu minha necessidade de conexão com você. Na hora eu me conectei com você por conta disso. Porque, olha, ela pensou em mim. Não é isso? Você não pensou de eu ficar com um batom no dente? Eu sei que se de repente você visse, você ia falar, poxa, por que ela não falou? Né? Então,
Tá vendo como você já aplica a comunicação não violenta? É só a gente reconhecendo esses Acho pontos. que eu vou começar a pensar mais ainda assim, sobre isso, porque eu realmente, assim, nas pesquisas que eu fiz, né, para poder estar aqui conversando com você, eu ficava encantada, sabe? Eu via e falava assim, gente, que coisa mais linda. Porque eu prezo bastante, sabe, Ariane? Uma boa comunicação. Então, como eu advogo no ramo de direito de família, eu sei o quanto uma boa comunicação é importante para o casal ou para o ex-casal, né? Eu costumo dizer, né, aquele casal que passou por um divórcio e se tem filhos, ele não existe mais como um casal conjugal, mas vai continuar existindo, né, como um casal parental, uma família ali, e precisa ter essa comunicação. Sim, não existe ex-filho, né? Existe ex-marido ou ex-esposa. Né? Exatamente isso. E é muito bacana olhar para isso, porque a comunicação não violenta pode ajudar a gente na questão da alienação parental. Porque a gente sabe que isso não deve ser praticado, mas que acontece, mesmo a gente sabendo que não deve ser praticado, né? E o que acontece para a alienação parental acontecer, se não uma necessidade de uma das partes que não está sendo atendida? Por exemplo, eu, esposa, vou exemplificar. Eu, na verdade, tenho meu esposo, meu filho, mas vamos dizer que eu tivesse uma necessidade não atendida com meu ex-esposo, só para a gente exemplificar certo. aqui. Então, Marshall Rosenberg fala que toda violência, toda e qualquer violência, é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando eu fico com raiva de você, eu tinha uma necessidade e ela não foi atendida. Então, quando eu fico com raiva do meu ex-marido, supostamente aqui nesse exemplo, certo, eu tive uma necessidade não atendida. Muitas das vezes é a não escuta, porque aí a pessoa já passa a ser rotulada, ex-esposo, ex-esposa, não quero nem ouvir falar, essa pessoa só fala coisas desinteressantes que não me agregam, eu não quero ouvir. Então, a gente tem muita dificuldade com isso. Eu imagino que você deva ter muita dificuldade com isso. Mas se a gente parar para olhar como seres humanos, essas pessoas, e se essas pessoas se olhassem a nível de necessidade, não a nível de comportamento, elas se entenderiam. E como é isso? Por exemplo, uma mãe que briga com o pai porque deixou o filho assistindo televisão até meia-noite. E eles são separados, tá lá na casa do pai, essa criança. Qual a necessidade dessa mãe? Vamos pensar aqui. Essa mãe tem a necessidade de cuidado desse filho. Essa mãe tem a necessidade de manter uma rotina. Essa mãe tem uma necessidade de manter uma ordem, necessidade de ordem, não de ordem de ela mandar, manter ordem no sentido da palavra ordem mesmo, ordenado, organizado, do ritmo de vida, porque depois essa criança não vai dormir meia-noite todos os dias. Ela vai dormir só na casa do pai. Certo. Então, olha só, 3 necessidades não atendidas da mãe. Quando o pai ouve, vou dar um exemplo aqui de um nome que costuma não ter em lugar nenhum, Bartolomeu. Então faz de conta que meu ex-marido é o Bartolomeu. Ele me ouve falando, pegar o celular. Você deixou de novo, como Bartolomeu? Você deixou de novo o nosso filho e dormir meia-noite assistindo e jogando. E por que você fez isso? Aí o Bartolomeu tá lá. O Bartolomeu tá brincando exatamente aquela brincadeira de infância assim, ó. Não. Bem assim, ele não quer me ouvir porque ele fala: aquela mulher chata, já me divorciei pra não ficar ouvindo coisa dela. Eu não gosto de sermão. Ela acha que eu sou criança e eu tenho direito de fazer o que eu quiser com meu filho. Daí vamos olhar para as necessidades do Bartolomeu agora, certo, que é o ex-esposo. Certo. Ele quer exercer a necessidade de liberdade com o pai. Ele quer exercer. Quem gosta de exercer necessidade de liberdade? Eu gosto. Liberdade de escolha. Sim. Ele quer ser agradável com o filho, já que esse filho, ele quer ser agradável para ele se sentir amado e pertencente. Porque esse filho passa a semana com a mãe. E só o final de semana com ele. Quem não tem necessidade de pertencimento? Né? Então, só pra gente colocar. E ele tem a necessidade dele de descanso, ele tá cansado. Porque ele briga com essa ex-mulher e ele trabalha, ele faz outras coisas. Então, não tô falando que a ex-mulher não pode estar cansada. Tô falando só das dele agora. Então, se a gente olhar, são 3 necessidades dele também com essa televisão. Ele tem necessidade de descanso, ele tem necessidade de pertencimento na relação com o filho e ele tem a necessidade de liberdade. Você tem essas 3 necessidades? Eu tenho essas 3 necessidades. Não manifestadas dessa forma dele, mas as necessidades eu tenho.
Porque todos os seres humanos precisam descansar. Isso. Nós tivemos a Revolução Francesa por conta da questão da liberdade. Então, muita gente está envolvida nesse direito da liberdade. E a questão do pertencimento é uma das coisas mais básicas que a gente tem nas relações humanas. Então, de novo, a gente tem 3 necessidades muito claras aqui. Certo. Então, a nível de se a gente conseguisse que esse casal conversasse a nível de necessidade, eles se compreenderiam. Olha só outra conversa que seria. Então, eu falo assim, Bartolomeu, eu tenho uma necessidade de cuidado com o nosso filho, uma necessidade de ordem, porque depois ele não vai conseguir cumprir a rotina, ele vai acordar cansado na segunda, e eu que vou ter que administrar essa situação. Você consegue me entender? Aí o Bartolomeu responde, olha só com necessidade. Aí eu te entendo, Ariane. Porque você está falando de uma coisa que você que vai ter que lidar, né, com isso, com essa situação. Eu não levo ele na escola de manhã, não acordo ele cedo, nosso filho pré-adolescente. E ainda, só que eu quero te explicar a minha parte. Eu tinha uma necessidade de pertencimento com ele, de ser acolhido por ele, fazer alguma coisa que ele goste. Aí essa mãe tem a oportunidade de falar, mas você sabe que tem outras coisas que ele gosta, que eu posso te dar umas dicas? E aí eles podem ser parceiros e amigos. Olha que bacana. Em uma outra situação. Porque a gente se julga a nível de comportamento. A nível de necessidade, a gente se entende. Uhum. Porque, por exemplo, vamos pegar uma necessidade aqui. Eu já tomei água várias vezes. Nós temos necessidade de água, de sede? Nós temos sede? Nós duas? Temos, não temos? Então, a nível de necessidade, a gente se compreende. Agora, se eu pego, e no meio do programa, eu pego e viro essa jarra na minha boca, não seria um comportamento que seria julgado inadequado? Uhum. Então, se a gente vê a diferença de necessidade e comportamento que a gente usa para atender essa necessidade. E aí tem toda essa diferença. Então, se a gente conseguisse que as pessoas se olhassem a nível de necessidade, a gente teria muito menos conflito em família e na vida. Tá, e o que as pessoas precisam fazer para começar a ter esse olhar, Ariane? As pessoas precisam ter liberdade de olhar para si. Porque sabe o que acontece? A gente vem de uma criação que a gente não pode olhar para a nossa necessidade. Você talvez, eu acho que você é muito jovem, porque você é muito bonita. Então, eu acho que você está meio enganada aí. Mas vamos seguir vamos seguir isso. Então, vamos dizer, eu não sei se você passou pela geração, foi da minha geração, que os filhos eram assim, não vai chegar na casa dos outros pedindo as coisas. Pedir é feio. Eu sou dessa, sim. Você é dessa geração? Então eu sou da geração que só a minha mãe, ela olhava assim, vamos dizer que eles estavam na sala com visita, a gente aparecia, né? Ela só dava um olhar. A gente não voltava. Eu sei bem como que é esse olhar, então nós estamos juntos aí. E aí a gente aprendeu que criança não tem querer, não aprendeu? Isso mesmo. E daí a gente aprendeu que essa criança não tem querer, só que a gente cresce. E essa criança continua ali dentro. E a gente acha que a gente não tem que querer. A gente não pode ser aquela pessoa. A gente não pode ser autêntico. A gente não pode contar as coisas para os outros. A gente não pode ser frágil. Chorar, então, que coisa horrorosa. Mas menino não chora. Então, menino muito menos, mas menina também, se chorar. Porque se a gente olhar, eu não vou contratar mulher porque é mole. É muito sensível. Ou uma frase que, assim, é de deixar a gente, assim, muito tenso. Não vou contratar mulher porque qualquer hora pode ficar grávida. Da onde vem a humanidade ser humano? Se não é dessa mulher que fica grávida, né? Só pra a gente trazer essa clareza, né? E muitas vezes também, né, Ariane? Aquela que engravidou, que se tornou mãe, que vai se dedicar muito mais ali nos seus trabalhos, por quê? Porque ela tem um filho para sustentar. Sim, não é olhado isso, né? Não é olhado isso. Então, para a gente seguir, né, com essa. A falta de liberdade que nós temos com a gente, de termos a nossa autenticidade, de sermos quem somos, e sermos imperfeitos até, né, faz com que a gente não enxergue o outro. Ou a gente puna o outro, que é uma punição, com o julgamento. Como assim? Desde ver alguém livre, uma pessoa que faz o que quer, que bem entende, e fala, por que essa pessoa faz o que quer e bem entende e eu não podia? É aquela dor lá da infância, que a criança não tem querer, e eu como adulto não tenho querer até hoje, mas aquela pessoa exerce os quereres dela, todos. Então, a gente precisa primeiro se amar,
cuidar de si, abrir espaço para essa autoempatia e conseguir perceber que a gente tem quereres que são diferentes dos outros. E que o outro pode expressar isso de maneira diferente. E tá tudo bem assim. Exato. Tá tudo bem. Até se a gente fosse colocar a política no meio, a gente ia ver um exemplo muito claro. A gente não vive num país democrático? As pessoas não poderiam, teoricamente, votar em quem quisessem, porque a gente vive num país democrático? Isso. Mas a gente não vê um grande problema de polarização no país, sem colocar nomes aqui. Porque a pessoa que acredita num candidato é totalmente ao contrário da outra e as pessoas brigam profundamente entre as famílias por causa disso. Mas e se a gente concordasse em discordar? Né? A gente não vive num país democrático. Então a gente poderia ter escolha, né? Não seria isso? Não seria um direito que de escolher qualquer um? Se a gente pegar teoricamente, a gente tem esse direito, né, de escolha. Mas a gente, na prática, não exercita isso. Se uma pessoa vê um adesivo, agora a gente está em um ano de campanha eleitoral, tem os adesivos, eu já vi gente brigando no trânsito, de falar como você é burro porque está com esse adesivo. A pessoa parar no semáforo e xingar o outro por causa de um adesivo. E a gente não vive num país democrático? Vivemos num país democrático. Mas não olhamos para a liberdade de escolha do outro. Porque a gente não pôde escolher. É verdade. A gente não pôde ter opção, a gente não tinha querer, então o outro não tem querer também. Então, vem da infância. Vem da infância, né? Essa dor, vem da infância. Verdade. Eu tenho uma outra pergunta aqui da caixinha. Deixa eu ver se de repente até você já não respondeu. A comunicação não violenta auxilia a nos conectarmos mais com o outro, identificarmos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos alienantes que podem criar uma comunicação violenta. Sim, nos ajuda muito. A gente começa a identificar as situações e é o primeiro passo. Então a gente vai fazer, sabe, para aprender a andar de bicicleta? Primeiro você olha uma pessoa andando de bicicleta e você acha fácil. Nossa, como ela anda de bicicleta, e ela dá volta, ela levanta a mão, ela dá tchauzinho, você olha. Aí você vai para a bicicleta, você cai e você se machuca, porque você nunca andou de bicicleta. Você não sabia. Mas você vendo a outra pessoa achou que era tão fácil. E a gente está comparando isso à comunicação não violenta, tá? Então, no primeiro dia que você ouvir falar de comunicação não violenta, ninguém vai sair fluente. É igual uma aula de inglês, por exemplo, é uma outra língua. Alguém já saiu fluente de 1 hora de aula de inglês? Não. Então não vai sair fluente. Aí, mas vamos seguir na bicicleta, que é um exemplo melhor. Tá. E aí tá. Então depois a gente se rala, a gente cai algumas vezes, a gente começa a andar. Mas a gente sabe da nossa dificuldade. Tipo, eu não sei frear em descida, eu não sei desviar dos cachorros da rua e conseguir me manter equilibrado, ter que descer da bicicleta. A gente vai reconhecendo as nossas dificuldades. Na comunicação não violenta também. A gente começa a ver os nossos gatilhos. A gente, por exemplo, num caso meu, eu tenho muita dificuldade de usar a comunicação não violenta quando as pessoas têm um discurso extremamente machista. Que querem anular totalmente a participação da mulher na sociedade. Então, porque eu sou uma mulher. E porque eu lido com mulheres o tempo todo, com líderes mulheres. Então, é muito difícil para mim alguém que anule a participação da mulher na sociedade ser considerado um discurso aceitável. É difícil. Então, essa é uma dificuldade minha na bicicleta. Mas daí o que eu faço, né? Eu vou treinando mais. Então, eu começo a conversar com essa pessoa para entender de onde vem essa crença que ele acredita que uma mulher não é capaz de fazer algo tão bem quanto um homem. Não é para ser melhor, não estou falando isso, é só a mesma coisa. Entendi. E aí eu comecei a andar e consegui desviar dos cachorros da rua e frear nas descidas. Depois, quando eu consigo conversar com uma pessoa que pensa totalmente diferente de mim, acha que as mulheres realmente só podem trabalhar em casa e não exercer profissões, e ainda eu consigo ter uma conversa saudável com essa pessoa, é quando eu já estou dando tchauzinho lá da bicicleta. E aí é isso que a gente consegue trabalhar aos poucos. Primeiro, eu reconheço, puxa, eu errei, eu poderia ter falado diferente. E, gente, eu quero olhar para vocês e falar, existe ferramenta para reconhecer o erro. São os 3 R's da reparação que eu vou falar agora. Para a gente poder
saber que, e se não existisse, se a gente não fosse errar, não ia existir ferramenta para trabalhar o erro, não é verdade? É igual quando você compra um material escolar. Não existe borracha nas papelarias? Existe borracha por quê? Porque a gente erra ou porque a gente não erra? Porque a gente erra, né? Porque senão, para que venderiam borracha? Não existiria borracha, porque ninguém nunca erra quando escreve. Então, para que vai existir? Então, os 3 R's da reparação, quero contar aqui para você, porque são formas da gente... Não é porque a gente errou que a gente não pode reconduzir esse relacionamento. A primeiro R é reconhecer. Então, vamos dizer que você tem um gatilho muito grande quando alguém grita com você. Você não consegue lidar com gritos. E aí eu vou lá e gritei com você. Mas eu quero manter a nossa relação. Então eu venho e falo, olha, eu reconheço que eu gritei com você. Certo. Eu reconheci o meu erro, claramente. Reconhecer. Eu vou tentar reparar agora, que é o outro R, que são 3 R's, né? Reparar, eu vou falar, olha, eu me comprometo a quando ficar muito irritada com você, eu fazer uma pausa, eu sair de perto de você ao invés de gritar. A gente pode continuar a ser amiga se eu fizer isso? Tá reparando. Reparando esse erro. Certo. E aí eu vou nessa reconexão fazendo essa prática. Então daí eu pratico de verdade com você. Numa outra vez que eu ficar muito brava com você, eu falo, você lembra que a gente combinou? Eu vou sair de perto de você até eu me acalmar. Depois que eu me acalmar, eu volto pra gente conversar. Tudo bem? E daí você vai saber que eu tô me esforçando para reparar essa conexão, para que isso aconteça. Que fantástico. Então, é muito diferente de não ter um exercício de tentar fazer uma reparação. A pessoa se comprometeu e de fato fez. Então, a gente pode errar, mas pode também consertar o erro, né? E trazer mudança na vida das pessoas através disso. E as nossas relações são passíveis de erros. E erros são oportunidades de aprendizagem, né? Então, eu sempre dou o exemplo da borracha, mas também tem o corretivo. Até hoje vendem corretivo. Porque eu fui em papelaria esses dias e vi que existe corretivo. E se ninguém errasse a caneta, não venderia o corretivo, você não acha? Porque para que ter esse produto? Né? Então a gente pode olhar para o erro como oportunidade de aprendizagem. E ser mais amoroso, né, com a gente. Com verdade. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas ainda tem algumas perguntas aqui, ó. A comunicação não violenta não significa que eu sou boazinha, né? Boazinha demais, que vão se aproveitar de mim. Não é isso, não, né, muito pelo contrário. Com a comunicação não violenta, você consegue se posicionar e ser quem você é. A comunicação violenta que te traz o rótulo de boazinha, porque você é violento com você mesmo, você não se escuta, faz as coisas às vezes rosnando por dentro, tipo, por dentro mesmo, mas fala, vou fazer para evitar o conflito. E o conflito explode dentro de você. Então você tá sendo violento com você mesmo para ser bonzinho. Para você ser não violento, trabalhar com comunicação não violenta, você tem que contar para o outro como você se sente. E é o sentimento. E aí você pode falar, eu me sinto desconfortável diante dessa situação. Vamos pegar que você gritou comigo agora. E aí eu falo assim, olha, eu ouvi esse tom de voz mais alto. É um fato. Eu me sinto desconfortável com o grito. Eu tenho uma necessidade de harmonia na nossa relação. Olha que é possível você falar comigo com outro tom? Assim, né? Seria muito bom se a gente conseguisse. Eu fico imaginando como seria bom. E a gente, toda vez que vai trabalhar com comunicação não violenta, é o mesmo posicionamento. As pessoas se surpreendem o quanto a gente pode pedir para o outro ser diferente. E a gente pode pedir para a gente ser diferente. Porque quando eu fui fazer um treinamento em uma empresa de 700 funcionários, eu tive que fazer de megafone. E eram todos homens. Nossa. E eu tava de saia e de tênis. E eu falei, e esses homens tinham muitas crenças sobre o que era ser uma mulher ou o que era ouvir de uma mulher o que elas deveriam fazer. Porque a minha idade era menor que o tempo deles de trabalho, de alguns deles de trabalho. E eu fui contar para eles que eu não estava lá ensinando eles serem quem eles são no trabalho deles, as funções laborais específicas. Eu estava lá apoiando eles com novas ferramentas para ser melhor o que eles já faziam e para eles serem pessoas melhores.
E aí eu comecei fazendo uma reverência. Meu sobrenome é Oshiro, né? Porque eu sou casada com um japonês. Eu falei, os japoneses reconhecem quem veio antes. E eu quero reconhecer vocês. E eu fiz uma reverência para eles. E aí esses homens todos pararam o que estavam fazendo para me ouvir. Porque eles foram reconhecidos. E a gente tem necessidade de reconhecimento, de pertencimento. A nossa história tem essa necessidade. Então, ao invés de eles ficarem falando para si mesmos, quem é essa mulher de 38 anos? Fica ali, né? Que está aí querendo me ensinar quem eu sou, sendo que eu já tenho 30 e poucos anos de serviço. Eles se abriram para ouvir uma mulher que queria apoiá-los a melhorar. Eles nem iriam estar te ouvindo, porque eles iam ficar ali te julgando, né? Aquilo que você falou, né? Criou. É verdade. Eles criariam um rótulo totalmente diferente. Uma mulher que se acha que sabe mais do que eu. E, na verdade, eu não estava sabendo mais do que eles mesmos. Eu não sei fazer o que eles fazem há 30 e poucos anos. Eu sei fazer o que eu faço, que é comunicação não violenta. Que lindo. Vamos encerrar o nosso bate-papo. Eu queria que você falasse como que vai acontecer esse evento teu aí de vocês, dia 30, se vai ser presencial, onde que vai ser, quem que pode participar, se está aberto, como que é? É aberto para todo mundo, apesar da gente ter tido mais inscrições femininas, porque a gente percebe a nossa relação com a liderança e público feminino. Tudo bem se tiverem só mulheres também, não vai ter problema, mas é aberto para todo mundo. Para todo mundo. Vai ser na Casa Nuvem, que fica na Professor Xandinho 126, aqui pertinho, né, da onde a gente está. Ou é só presencial? É presencial. Presencial. E a gente quer exatamente essa possibilidade de contato, das pessoas terem um contato, claro que com prevenções, com todas as medidas de segurança, mas que as pessoas possam falar e se ver, porque a gente tem tido uma síndrome de excesso de tecnologia, né? Às vezes a pessoa está cansada de todos os momentos, ela tem que estar no virtual. Então, para a gente poder ter abraços, ter toque, ter contato, que a gente vai fazer assim. Que maravilha! E obrigada pela oportunidade de você ter me convidado. Eu fico muito feliz de poder falar com você. Eu estou assim, muito feliz por você estar aqui. Eu sabia que ia ser um bate-papo bem agradável por causa do tema. É muito gostoso esse tema. Gratidão pela tua presença aqui. Gratidão por você vir e ter essa fala para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. De repente, quem não teve esse contato ainda com a comunicação não violenta, percebeu o quanto ela é benéfica nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Muito obrigada mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo e estar aqui, Ariane. Eu vou fazer o reconhecimento. Você é uma pessoa que traz oportunidade para as pessoas conhecerem e aprenderem mais. Você transforma a vida das pessoas através do seu trabalho. E você transformou um pouco da minha hoje através do seu trabalho. Muito obrigada. Gratidão, eu recebo o teu reconhecimento e a tua fala. Eu queria terminar com aquela frase, no amor... na escuta. Então você termina agora. Então, vocês ficam encerrando mais um Juridicast. Até o próximo. E fica com essa frase linda que a Ariane trouxe e eu amei essa frase. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Olha que lindo, gente. É na escuta que o amor começa e é não na escuta que o amor termina. Vamos, memorizar essa frase, hein? Vai fazer uma diferença nas nossas vidas. Até mais, beijo.